Fala pessoal, tudo bem? Hoje começando mais uma videoaula, segunda videoaula desse incrível tema, métodos de treinamento. E hoje a gente começa falando do método de treinamento em circuito, como eu falei para vocês. Ele visa um pouco mais de condicionamento físico e resistência muscular. Obviamente, à medida que o indivíduo vai tendo o seu fluxo de evolução dentro das condições de treinamento, e isso faz com que possibilite ele galgar nível de treinamento por conta do seu nível de evolução, através do fluxo de evolução, tá bom? Então, método de treinamento, hoje a gente vai falar do circuito. E aí, vamos começando. Qual que é a grande ideia desse método circuito? Ele envolve aí condicionamento físico, resistência muscular, como já tinha falado, condicionamento cardiopulmonar, quanto para o desenvolvimento neuromuscular, em relação às possibilidades de estações em uma determinada rotina de treinamento, tá? Pode ser de uma única modalidade, ou pode ser um misto de duas ou mais modalidades, tá bom? Ele entra numa condição de circuito anaeróbio quando dentro dessa rotina de treinamento, dessa programação de treinamento no método circuito, tem estações, uma ou mais estações de alta intensidade e de curta duração. Alguns circuitos, treinamentos em circuitos, têm uma duração em relação a tempo de execução um pouco maior em relação a outras rotinas de treinamento relacionado a esse método circuito. Particularmente, eu prefiro trabalhar com o método de circuito com tempo de execução fechado. Então, o mesmo tempo de execução para todas as estações, independente se ela é um circuito anaeróbio de maior intensidade e menor duração, menor volume dentro dessa estação, ou se ela é um circuito aeróbio, né? São estações com características de menor intensidade, os dois componentes que a gente estava falando, volume e intensidade, e maior duração e intervalos de recuperação, né? Para fazer a transição de uma estação à outra, tá bom? Então aqui os circuitos aeróbios, ou as estações aeróbias, têm essa característica também. Aeróbia com uma dominância de menor intensidade e com o tempo de execução dentro dela um pouco maior em determinadas rotinas de treinamento, tá, pessoal? Isso não é uma coisa estática, fechada, muito mais dinâmico, e alguns profissionais de educação física usam esse dinamismo, muitas vezes em prol do grupo que é heterogêneo ou de um grupo que é iniciante. Então eu faço uma característica de estações em relação a esse método de circuito, onde eu coloco poucas estações de condição de caráter mais anaeróbio, mais de caráter aeróbio, enfim, isso varia de acordo do perfil do profissional e também de acordo com o grupo que ele vai ministrar esse treinamento, certo? Vamos lá. O que é o método em circuito, né? Consiste em umas séries subsequentes de exercícios. Então, eu faço um determinado exercício
de uma determinada característica, vou para um segundo exercício de uma outra determinada característica, e assim sucessivamente eu tenho o meu circuito, que ele pode ser um circuito mais curtinho, um circuito um pouquinho mais amplo, e grandes circuitos também com grandes números de exercícios a serem realizados, executados, como vocês quiserem interpretar aí, tá bom? Indivíduos executam os exercícios propostos de acordo com o objetivo específico do treinamento, tá? E aí eu mudei um pouquinho, porque era do objetivo proposto específico em relação ao atleta. Como na verdade a gente não está falando do atleta de alto rendimento, e sim do atleta da vida real, aquele praticante assíduo de musculação, praticante de treinamento funcional, de corrida, enfim, de outras modalidades. E aí a gente consegue fazer uma adaptação, lembrando que eu estou falando que esse método circuito, ele não é estático fechado, ele é muito mais dinâmico, e a gente consegue mudar diversos componentes dentro desse método de treinamento, tá? Muito conhecido, muito utilizado e realmente bastante eficiente, tá bom? Vamos lá. Tem o objetivo de desenvolver capacidades anaeróbias, com aquelas características que a gente falou, de estações com maior intensidade e menor duração em relação ao tempo de execução. Características, capacidades aeróbias, com as características em estações com movimentações menos intensas, como a gente viu no slide passado, e com um tempo de duração de execução daquele determinado exercício um pouquinho maior, certo? E também tem o objetivo de desenvolver muito as capacidades físicas, se no mesmo circuito de treinamento forem elas todas propostas ali, colocadas e distribuídas ao longo desse circuito. Aí sim eu consigo trabalhar todas as minhas 7 capacidades físicas, né? Força, resistência, velocidade, coordenação, não vou lembrar tudo agora, flexibilidade, não lembro, faltaram 2 aí, tá? E desenvolver as capacidades físicas, como a gente falou, anaeróbia, aeróbia e capacidades físicas, conforme o objetivo específico de cada estação. Então é o que eu acabei de falar, tá? Se eu coloco uma estação de agilidade, se eu coloco mais uma estação de velocidade, outra de resistência, outra de força, uma de flexibilidade, uma de potência, tudo isso é importante para que a gente consiga de fato montar, fazer a elaboração e a montagem de uma rotina de treinamento em método circuitado com bastante eficiência, tá bom? Vamos lá. Aqui tem um hiperlink que era da videoaula anterior, ele mostra lá, né? Deixa ele abrir, vamos ver se ele vai abrir ou se ele vai me deixar na mão. Ih, rapaz! Deixa eu ver. Eu acho que ele vai abrir. Vamos ver. Legal. Tá aí, ó. Então aqui, que o cara que elaborou essa ilustração, acho que abriram 2. Ele fez. Tá bagunçando minha aula aqui. O que ele fez? Ele colocou lá, né, várias modalidades, né? Então ele colocou, vou pegar modalidades bem distantes. Calistenia, pegou yoga, pegou funcional, pegou halterofilismo. Ele pegou e montou
uma brincadeira aqui com várias modalidades. Faltaram algumas, né? Mas a ideia foi bem legal, foi bem bacana, tá? Vamos lá. Montando um treinamento em circuito, montando um treinamento no método circuito, tá bom? O que a gente veio falando no slide anterior, exercícios escolhidos, grupos musculares que serão solicitados durante esse método de treinamento. Então, eu particularmente gosto de utilizar os grupamentos musculares maiores, de proporção maior. Gosto de trabalhar bastante a parte da agonista e antagonista, né? Os multiplanares, frente, trás, em cima, embaixo, direita, esquerda, para a gente ter uma gama de movimentação rica em coordenação motora, com solicitação estimulação do drive neural, vários estímulos, tá? E movimentos, obviamente, mais globais, tá bom? Incluídos no circuito de 2 exercícios específicos de cada capacidade física. Então, tem o 7, um circuito bacana que fica ali entre o iniciante e o avançado, seriam ali uns 12 exercícios, uns 14 exercícios, tá? Então 2 de cada, 2 de capacidade física velocidade, capacidade física força, capacidade física resistência, capacidade física agilidade e assim com as outras capacidades físicas, tá? Determinado número de voltas, o tempo de execução de cada estação, em cada estação, o intervalo, que é um intervalo que eu costumo dizer que é um intervalo de transição entre uma estação e outra, tá bom? Desenvolver as capacidades aeróbias e anaeróbias, com aquelas estações de maior intensidade e as estações de menor intensidade. Todo esse misto de variáveis é importante, tá bom? Montagem da sequência, trabalhar grupos musculares de forma alternada por segmento e de forma a não prejudicar o treinamento. É uma das questões que eu gosto de trabalhar muito nessa questão multiplanar, e alternar os segmentos envolve muito a condição superior e inferior, e aí obviamente eu vou de carona também com aquela questão multiplanar em relação a anterior, posterior, à direita e à minha esquerda, tá bom? Os componentes de treinamento, que muito eu falei nas videoaulas aqui nessa lozinha, estão aqui também, volume e intensidade, visto já que no mesmo circuito de treinamento onde existe o método circuitado, tem lá as estações de maior intensidade e menor intensidade. Quando eu tenho maior intensidade, eu achato, eu encurto o volume. Quando eu tenho menor intensidade, eu prolongo, eu aumento, né? Eu dou um pouco mais de tempo de duração em relação ao volume, tá bom? Adaptados com o objetivo geral do treinamento. Por que com o objetivo geral do treinamento e não do indivíduo? Para eu poder proporcionar benefícios e eficiência para todos os envolvidos, né? Então, através das capacidades, da condição aeróbia e anaeróbia, quer dizer, todo mundo que está participando ali, mesmo que seja um grupo muito heterogêneo e com diferenças morfológicas e principalmente objetivos, eu consigo entregar um bom treinamento, desculpa, com satisfação pessoal de todos os envolvidos. Isso é muito importante, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, que tem mais. Olha lá, coloquei aqui olha que legal, isso vai de encontro com a figurinha que a gente abriu aqui, né? Olha lá, um método circuitado, um circuit training, numa prancha de trabalho, de multitarefas, tá? Então, aqui o desenho mostra, olha lá,
poderia ser um circuito como esse, só de exercícios com o corpo. Podia ser um treino como esse, só de exercícios funcionais, em estações funcionais, com os equipamentos funcionais. Poderia ser um treino em método circuito dentro de uma sala de musculação, tá? O próximo que tem é um método que eles chamam de calistênico, né? Que são os exercícios com, cadê meu cursor? Próprio corpo como resistência, gerando intensidade, gerando condições anaeróbias e dentro de todas essas 12 estações, uma condição também aeróbia, certo? Então eu estimulo aqui meu drive neural, isso aqui é um axônio de um neurônio, aqui um feixe muscular, aqui condição cardiopulmonar, condição cardiorrespiratória, condições cardiovasculares, aqui deve ser uma parte circulatória, e aqui a condição estrutural desse desenho aqui, bem legal, certo? Vamos lá. Aqui o que eu fiz? Eu fiz uma divisão, porque eu falei que eu ia fazer isso para vocês, sobre como que a gente poderia diferenciar as ações para os iniciantes, os intermediários e os avançados. Aqui embaixo tem uma escala, né? Uma escala de percepção subjetiva de esforço, de uma percepção de grau de dificuldade, para mim, particularmente, na minha individualidade, em relação a cada estação, tá? Então, isso aqui é muito legal. Eu trabalho bastante com os alunos de personal, porque a gente consegue, de uma forma muito simples, didática e dinâmica funcional, eu entender como que está a intensidade, o grau de esforço e o grau de dificuldade em relação àquele movimento naquele determinado exercício. Podendo ser um movimento mais global, podendo ser um movimento mais específico, mais isolado, podendo ser um movimento em máquina, podendo ser um movimento com peso livre ou com peso corporal. Todas essas diferenciações, todas essas variáveis, elas mudam muito o curso do sentido em relação à minha percepção subjetiva de esforço, em relação à minha percepção subjetiva de grau de dificuldade em relação àquele exercício, a especificidade, a sua movimentação e todas as outras variáveis que ali estão inseridas, certo? Método de treinamento em circuito, o circuit training, com 8 exercícios para iniciante. É um número legal de exercícios. Eu consigo pegar as capacidades físicas que são mais utilizadas, mais excitadas durante as minhas atividades do dia como atleta da vida real, e aí consigo trabalhar ali com 4 capacidades físicas, 2 para esse circuito todo, para esse treinamento todo diante do método do treinamento circuitado. Para iniciante eu coloco 2 voltas, eu, Júnior Machado, gosto de fazer esse tipo de programação, tá? O tempo de execução, 30 segundos em cada estação e intervalo de 40 segundos, 10 segundos a mais para fazer uma recuperação diante do estímulo que lhe foi ministrado, certo? Estações com equipamentos, eu tenho que estar lá ali entre uma percepção subjetiva de esforço número 7, grau 7, e estações sem equipamentos, uma percepção subjetiva de esforço em relação a grau de dificuldade entre cansativo e um moderado intenso. E aí a gente começa a dar um pouco de condicionamento físico para esse indivíduo iniciante dentro das suas condições
de treinamento. Isso é muito bacana, tem a ver com o fluxo de evolução. Tudo isso que eu estou falando tem a ver com os slides anteriores, porque fala sobre uma organização de informações. Isso é muito importante porque todo mundo gosta de treinar no método circuitado. Ele é muito dinâmico, traz muita satisfação em relação ao vigor, em relação às estações de capacidades, e muitas vezes não se entende o porquê eu consigo galgar as minhas evoluções, tanto em quesito capacidade de força, quanto capacidade de resistência. E aí eu estou destrinchando aqui de uma forma bem simples e tenho todo o cuidado e atenção possível para ficar numa forma mais didática possível para vocês, tá? E aí esse iniciante, ele já começa a galgar, a transformar aquele corpo que era um corpo com um processo inflamatório, sedentário, sem estímulo nenhum, desanimado, sem nenhum interesse, já começa a dar um pouco de uma pitadinha ali de um condicionamento físico. Isso é muito legal, porque é aí que começa a mágica no quesito de, estava indo uma vez fazer esse treino por semana, e agora eu estou tendo a percepção de que as coisas estão melhorando, que eu estou ficando melhor, que eu tenho mais disposição, que eu tenho mais energia, que eu tenho menos dor, que eu durmo muito melhor. E aí então acho que agora eu estou pensando em falar com o professor lá, e eu vou fazer 2 vezes por semana, e eu vou ver o que ele me orienta, e aí a mágica começa a acontecer. Nesse sentido que eu estou falando, nesse fluxo de evolução, a gente começa já a galgar para as condições de um nível de condicionamento num posicionamento de agora eu sou um cara intermediário, agora meu lastro fisiológico tem uma condição intermediária de trabalho com ações mais intensas, ações mais volumosas, que durem mais tempo, tá? E aí esse cara intermediário agora ele não faz mais 12 exercícios por rotina de treinamento em relação ao método circuitado. Ele não faz mais 8, agora ele faz 12 exercícios por rotina. Anteriormente, quando ele era iniciante, ele fazia só 2 voltas em cada rotina de treino, né? Agora, na rotina de treino nova dele, com o mesmo método circuitado, ele faz 3 voltas. E aí ele começa a garimpar essas condições fisiológicas e, obviamente, que vão impactar diretamente na sua saúde, sem sombra de dúvida, e de carona, porque ele merece, né? Vai ter também um início de uma transformação morfológica em relação ao corpo visual, né? Naquela condição reflexa do espelho, ele começa a ter percepções positivas e talvez inéditas em relação ao seu corpo, das quais ele nunca teve. O tempo de execução já não são mais 30 segundos agora ele vai para 50 segundos em cada estação. E o intervalo que era de 40 diminui, vai para 30, ou seja, ele aumenta o número de execução, que está relacionado ao estímulo naquela estação, que era de 40, que era de 30, ele vai para 50, e agora, em vez de ele descansar mais, porque ele aumentou, ele vai descansar menos, porque antes ele descansava 40, e agora, ele descansa 30 segundos, tá? Nessas condições, nesse galgar posições em nível de treinabilidade, as estações com equipamentos, ele tem que estar próximo de uma percepção subjetiva de esforço relacionada ao grau de dificuldade daquela estação, numa escala de muito intenso, númerozinho 8 aqui, númerozinho 8 aqui, muito intenso, e estações sem equipamentos, uma percepção subjetiva de esforço em relação ao grau de dificuldade daquela determinada estação tem que estar entre moderado e intenso e intenso. Então ele começa a galgar níveis de treinabilidade. E aí, passado ali seus 30 dias, 45 dias, ele já começa também a ter uma necessidade de
mudar o seu comportamento. Então ele começa a ter uma percepção, a seguir alguém que já está um pouco mais de tempo na academia, a observar o professor quando o professor está fazendo uma refeição ali na mesa da lanchonete, e ele começa a entender que algumas mudanças de comportamento, principalmente no quesito hábitos saudáveis, vão impactar cada vez mais no processo de nível de evolução, fluxo de evolução, na condição de treinabilidade e principalmente na condição estética e de saúde, tá? Então ele começa a mudar essas referências que ele tinha antigamente com novos hábitos saudáveis, e aí ele começa a ter um condicionamento físico, mais uma resistência muscular mais aguçada, tá? Estou dizendo que resistência muscular vai entrar só hora que ele virar um indivíduo de taxa intermediária. Não, ele vai aguçar mais, ele vai começar a excitar mais essa resistência muscular, e ele vai ver que tem a ver, que ele vai sentir, principalmente em algumas determinadas estações, que ele consegue ter um andamento melhor. E aí, por último, dentro do método de treinamento circuitado, como vocês quiserem dizer, ele chega ao nível do avançado depois de 6, 8 meses, 1 ano, um pouco mais, um pouco menos. Isso tem muito a ver com relação à individualidade biológica, o princípio da individualidade biológica que a gente viu na videoaula anteriormente, com o princípio de sobrecarga progressiva, princípio de reversibilidade, tá? Todas essas questões estão diretamente impactadas nas condições positivas e negativas na minha linha do tempo em relação ao que eu faço, como eu faço, ou o que eu não faço e deixo de fazer, obviamente, para ter essas condições positivas. E aí ele já não faz nem mais 8 exercícios na sua rotina de treinamento dentro do método circuitado, nem mais 12. Agora ele é um indivíduo avançado, uma menina, uma garota, uma mulher avançada, e agora fazem 16 exercícios em uma rotina de treinamento dentro do método circuitado. Agora não mais 2 voltas, não mais 3 voltas, mas sim 4 voltas, tá? Com o tempo de execução em cada estação, em cada exercício, não mais de 30 segundos, não mais agora de 50 segundos, mas agora sim de 1 minuto e 10 segundos, tá? E o intervalo que antes era de, deixa eu lembrar, 40 segundos, que passou para 30 segundos, agora é um intervalo de 20 segundos. Estações com equipamentos, Borg entre 8, 9 e 10, estações sem equipamentos, com Borg, percepção subjetiva de esforço, em relação aí a uns 8, 9, aqui tá erradinho, foi erradinho, depois eu corrijo aqui, tá bom? Essa foi a nossa videoaula. Ele consegue, nesse sentido, aguçar muito mais o seu nível de condicionamento físico, as suas capacidades em relação à resistência, capacidade física e resistência, e aí uma resistência muscular, resistência de força começa a estar muito mais acentuada também, e começa a acentuar muito também a sua perda de medida, que todo mundo chama de emagrecimento, mas que na verdade a gente tem que visar muito, e só isso, porque peso é vital para o corpo humano e principalmente para se sustentar, né? Se sustentar essa condição, esse aparelho todo locomotor, numa condição simples, que é estar em pé, por exemplo, a gente precisa de composição corporal, mas o que a gente precisa no emagrecimento é subtrair percentual de gordura
no meu corpo como um todo e diminuir, eliminar, né, o quilo de tecido adiposo. Isso é o mais importante, certo? Essa aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um like lá, comenta, faz um comentário positivo. Na sexta-feira eu estarei subindo o treino prático desse método circuitado para vocês estarem dando uma olhada um pouquinho com mais de técnica em relação a esse embasamento teórico que eu estou trazendo aqui para vocês, tá bom? Obrigado por vocês estarem aqui comigo, disponibilizarem o tempo, precioso tempo de vocês, e até a próxima. Grande beijo, valeu!